Como levantar do chão com mais facilidade. Após os 70 anos, você já parou para pensar no que aconteceria se precisasse sentar no chão agora mesmo? E mais importante, você conseguiria se levantar sozinho com segurança? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela revela muito sobre a saúde, a mobilidade e a independência de uma pessoa. Muitos adultos acima dos 70 anos começam a evitar certas atividades sem nem perceber. Deixam de brincar no chão com os netos, evitam cuidar do jardim, têm receio de pegar algo que caiu ou até ficam preocupados com a possibilidade de uma queda. E existe um motivo para isso. Com o passar dos anos, nosso corpo passa por mudanças naturais. A força muscular diminui, o equilíbrio pode ficar menos eficiente, as articulações podem perder parte da flexibilidade e os movimentos que antes pareciam simples passam a exigir mais esforço. Mas existe uma boa notícia. Na maioria dos casos, a dificuldade para levantar do chão não depende apenas da idade. Ela está muito relacionada à forma como usamos nosso corpo, ao nível de atividade física, a mobilidade das articulações e a técnica utilizada. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que tantas pessoas têm dificuldade para levantar do chão após os 70 anos, quais são os erros mais comuns, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade e quais hábitos ajudam a preservar a independência por mais tempo. Então, já me conte aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Eu adoro saber de onde as pessoas acompanham o canal e isso ajuda a formar uma comunidade ainda mais forte. Agora fique comigo até o final porque uma das orientações mais importantes será apresentada nos próximos minutos e pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Antes de continuar, vale um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, dificuldades importantes de movimento ou alterações na sua saúde, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. Vamos começar. Muitas pessoas acreditam que a dificuldade para levantar do chão é um problema inevitável da idade, mas isso não é totalmente verdade. O envelhecimento realmente provoca mudanças no organismo. Uma delas é a redução gradual da massa muscular, um processo conhecido pela medicina como sarcopenia. A partir dos 50 anos, essa perda muscular pode ocorrer de forma progressiva e tende a se acelerar com o passar do tempo, principalmente quando a pessoa é sedentária. Os músculos das pernas têm um papel fundamental nesse processo. São eles que ajudam a sustentar o peso do corpo quando estamos sentados, caminhando, subindo escadas ou levantando de uma cadeira. Quando esses músculos ficam mais fracos, movimentos simples podem se tornar desafiadores. Mas a força não é o único fator. O equilíbrio também faz diferença. Imagine uma pessoa tentando se levantar do chão. Ela precisa coordenar diversos grupos musculares ao mesmo tempo, ajustar o centro de gravidade do corpo e manter a estabilidade durante o movimento. Se houver insegurança, medo de cair ou perda do equilíbrio, a tarefa pode parecer muito mais difícil. Outro aspecto importante é a mobilidade das articulações. Quadris, joelhos, tornozelos e coluna trabalham juntos para permitir que o corpo se mova de forma eficiente. Quando essas articulações ficam rígidas, cada etapa do movimento exige mais esforço. E aqui existe um detalhe interessante. Muitas pessoas pensam que precisam apenas fortalecer os músculos, mas, na prática, a combinação de força, equilíbrio, coordenação e mobilidade costuma trazer resultados muito melhores. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você sentou no chão? Muita gente percebe que já faz meses ou até anos, e quanto menos praticamos determinados movimentos, mais difíceis eles podem se tornar. É como qualquer habilidade do corpo. Se deixamos de utilizá-la, ela tende a enfraquecer. Por isso, muitos especialistas destacam a importância de manter o corpo ativo ao longo da vida. Não estamos falando de exercícios intensos ou atividades complicadas. Estamos falando de movimento, caminhar regularmente, levantar-se da cadeira várias vezes ao dia, subir escadas quando possível, realizar alongamentos adequados, praticar atividades orientadas por profissionais. Tudo isso ajuda o corpo a manter capacidades importantes para a independência. Agora, vamos falar sobre alguns sinais que merecem atenção. Se você percebe que está precisando apoiar as mãos constantemente para levantar de uma cadeira, se sente inseguro ao caminhar, apresenta quedas frequentes ou evita determinadas atividades por medo de perder o equilíbrio, pode ser interessante conversar com um profissional de saúde. Esses sinais não significam necessariamente uma doença grave, mas podem indicar que seu corpo precisa de mais atenção, fortalecimento ou avaliação adequada. Quanto mais cedo essas questões forem identificadas, maiores costumam ser as chances de melhorar a funcionalidade e preservar a autonomia. Outro ponto importante é o medo. Sim, o medo pode influenciar bastante. Depois de uma queda, algumas pessoas passam a evitar movimentos que antes realizavam normalmente. Isso é compreensível. Mas,
quando o medo leva à redução excessiva das atividades, ocorre um efeito contrário. A pessoa se movimenta menos, perde força muscular, perde condicionamento e pode acabar aumentando ainda mais a dificuldade para realizar tarefas do dia a dia. Por isso, é tão importante buscar orientação adequada e manter-se ativo dentro dos limites individuais. E existe algo que muitas pessoas desconhecem. Em diversos estudos relacionados ao envelhecimento saudável, a capacidade de levantar-se do chão está associada à manutenção da funcionalidade e da independência. Isso não significa que quem tem dificuldade está condenado a problemas futuros, mas mostra como esse movimento envolve várias capacidades importantes do organismo. Por esse motivo, vale a pena prestar atenção nele. Nos próximos minutos, vamos conversar sobre estratégias seguras que podem ajudar a melhorar essa habilidade e sobre hábitos que contribuem para manter a mobilidade por mais tempo. Agora que entendemos por que muitas pessoas passam a ter dificuldade para levantar do chão com o avançar da idade, vamos falar sobre algo que pode surpreender você. Em muitos casos, o problema não está apenas na força. Isso mesmo, existem pessoas relativamente fortes que ainda encontram dificuldade para se levantar do chão. E existem pessoas mais idosas que conseguem fazer esse movimento com relativa facilidade. Qual é a diferença? A resposta geralmente envolve uma combinação de técnica, coordenação, mobilidade e prática. Pense em um exemplo simples. Imagine duas pessoas tentando levantar uma caixa do chão. Uma delas usa uma postura adequada, distribui bem o peso do corpo e realiza o movimento de forma organizada. A outra faz tudo de maneira desajeitada, forçando a coluna e utilizando os músculos errados. Quem terá mais facilidade? Provavelmente a primeira pessoa. Com o corpo acontece algo parecido. Muitas vezes, aprender a utilizar melhor os movimentos pode fazer uma diferença importante. Por isso, especialistas em reabilitação e atividade física costumam enfatizar que a funcionalidade do corpo é tão importante quanto a força muscular. E existe um grupo de músculos que merece atenção especial. São os músculos das pernas. Quando pensamos em levantar do chão, os quadríceps, localizados na parte da frente das coxas, trabalham intensamente. Os glúteos também têm papel fundamental. Além deles, os músculos da região abdominal ajudam a estabilizar o tronco durante o movimento. Quando esses grupos musculares estão enfraquecidos, cada etapa se torna mais difícil. Por isso, muitas pessoas percebem que levantar do sofá, sair da cama ou subir escadas também passa a exigir mais esforço. Na verdade, essas tarefas estão mais conectadas do que parece. Elas dependem de capacidades semelhantes. Agora quero que você faça uma pequena reflexão. Você sente que está mais forte, igual ou mais fraco do que há 5 anos? Não existe resposta certa ou errada, mas essa pergunta ajuda a perceber mudanças que muitas vezes acontecem de forma gradual, e justamente por serem graduais, podem passar despercebidas. Outro fator extremamente importante é a flexibilidade. Com o passar dos anos, algumas articulações podem perder parte da amplitude de movimento, os quadris podem ficar mais rígidos, os tornozelos podem perder mobilidade, os joelhos podem apresentar desconforto. Tudo isso influencia a forma como nos movimentamos. Por exemplo, se os tornozelos estiverem rígidos, o corpo terá mais dificuldade para posicionar corretamente o peso durante a tentativa de levantar. Se os quadris estiverem limitados, o movimento também ficará mais difícil. É por isso que programas voltados para idosos geralmente combinam fortalecimento, alongamento e exercícios de equilíbrio. O objetivo não é apenas aumentar músculos, o objetivo é melhorar a funcionalidade do corpo como um todo. Agora, vamos falar sobre um erro muito comum. Muitas pessoas acreditam que precisam evitar qualquer esforço para proteger as articulações. Na prática, o excesso de inatividade costuma ser um dos maiores inimigos da mobilidade. Claro que existem situações específicas que exigem orientação médica, mas para a maioria das pessoas, permanecer ativo de maneira segura tende a trazer benefícios importantes. O corpo foi feito para se movimentar. Quando reduzimos demais os movimentos, músculos enfraquecem, articulações ficam mais rígidas e atividades simples podem se tornar cada vez mais difíceis. Por isso, pequenas atitudes diárias podem fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Uma caminhada regular, exercícios orientados, alongamentos adequados, levantar-se periodicamente quando permanece muito tempo sentado. Tudo isso contribui para manter o organismo funcionando melhor. Agora, imagine a seguinte situação. Uma pessoa cai dentro de casa. Ela não sofreu ferimentos graves, mas precisa se levantar. O que fazer? Primeiro, é importante manter a calma. Muitas lesões acontecem porque a pessoa tenta levantar rapidamente. Antes de qualquer movimento, vale observar se existe dor intensa, tontura ou suspeita de lesão.
Se houver qualquer sinal preocupante, o ideal é pedir ajuda. Mas quando não existem sinais de lesão grave, uma estratégia frequentemente ensinada por profissionais é virar-se lentamente para uma posição lateral, apoiar-se com cuidado e utilizar um móvel firme para auxiliar na subida gradual. É importante destacar que cada pessoa possui limitações diferentes. Por isso, técnicas específicas devem ser orientadas por profissionais qualificados quando necessário. O mais importante é evitar movimentos bruscos e preservar a segurança. E aqui surge outra pergunta interessante. Você já treinou como se levantar do chão? Muitas pessoas nunca fizeram isso, mas praticar movimentos funcionais de forma segura, quando autorizado pelo profissional de saúde, pode aumentar a confiança e melhorar a coordenação. A confiança tem um papel enorme. Quando existe medo excessivo de cair, o corpo tende a ficar mais rígido, os movimentos se tornam menos naturais, o equilíbrio pode ser prejudicado. Por isso, fortalecer a confiança também faz parte do processo. Agora vamos falar sobre alguns hábitos que podem ajudar a preservar a mobilidade após os 70 anos. O primeiro deles é continuar se movimentando diariamente. Não é necessário ser atleta. Não é necessário frequentar a academia todos os dias. O importante é evitar o sedentarismo. Mesmo pequenas quantidades de atividade física podem trazer benefícios importantes. O segundo hábito é cuidar da alimentação. Os músculos precisam de nutrientes adequados para funcionar corretamente. Uma alimentação equilibrada, orientada quando necessário por profissionais de saúde, ajuda a manter a saúde muscular e geral. O terceiro hábito é prestar atenção ao sono. Durante o sono, o organismo realiza diversos processos de recuperação. Dormir mal por longos períodos pode afetar energia, disposição e até equilíbrio. O quarto hábito é cuidar da hidratação. Muitas pessoas acima dos 70 anos acabam consumindo menos líquidos do que o necessário. A desidratação pode contribuir para tonturas, fraqueza e sensação de indisposição. Outro aspecto importante é a saúde dos pés. Sim, os pés. Eles são a base do equilíbrio. Desconfortos, dores, alterações na sensibilidade ou calçados inadequados podem aumentar o risco de instabilidade. Por isso, vale a pena dar atenção especial a eles. Também é importante revisar regularmente os ambientes da casa: tapetes soltos, fios espalhados, pisos escorregadios, má iluminação. Tudo isso pode aumentar o risco de quedas. Muitas vezes, pequenas mudanças simples ajudam a tornar a casa mais segura. E quando falamos em independência, não estamos falando apenas de força física. Estamos falando de liberdade, a capacidade de realizar tarefas do dia a dia, de visitar amigos, de passear, de brincar com os netos, de continuar aproveitando momentos importantes da vida. É por isso que cuidar da mobilidade merece tanta atenção. Não se trata apenas de levantar do chão. Trata-se de preservar qualidade de vida. Nos próximos minutos, vamos falar sobre sinais de alerta que não devem ser ignorados e sobre quando procurar ajuda médica para avaliar dificuldades de mobilidade, equilíbrio ou força muscular. Antes de terminarmos, quero falar sobre alguns sinais que merecem atenção especial. Se você percebe uma perda rápida de força nas pernas, dificuldades crescentes para caminhar, quedas frequentes, tonturas constantes, dores intensas ou qualquer alteração que esteja limitando suas atividades diárias, é importante procurar avaliação médica. Em muitos casos, dificuldades para levantar do chão podem estar relacionadas apenas ao condicionamento físico e à mobilidade, mas em outros casos podem existir condições de saúde que precisam ser identificadas e tratadas adequadamente. Por isso, nunca ignore mudanças importantes no seu corpo. Lembre-se, quanto mais cedo um problema é identificado, maiores costumam ser as possibilidades de tratamento e melhora da qualidade de vida. E agora, quero que você guarde uma mensagem muito importante. Envelhecer não significa perder sua independência. Envelhecer não significa parar de se movimentar. Envelhecer não significa desistir de fazer as coisas que você gosta. Na verdade, cada pequeno cuidado realizado hoje pode ajudar você a preservar sua autonomia amanhã. Talvez você não consiga mudar tudo de uma vez. E tudo bem. Você não precisa começar perfeito. Pode começar dando uma caminhada curta. Pode começar levantando da cadeira algumas vezes ao dia. Pode começar fazendo os exercícios orientados pelo seu profissional de saúde. O importante é continuar avançando, passo após passo, dia após dia. Seu corpo foi feito para se movimentar. E mesmo pequenas melhorias podem fazer uma enorme diferença ao longo dos meses e dos anos. Se este vídeo trouxe alguma informação útil para você, escreva nos comentários. Eu vou cuidar mais da minha mobilidade. Eu adoro ler os comentários de vocês e saber como cada pessoa está cuidando da própria saúde. E aproveite também para me contar de qual cidade você está assistindo. É sempre uma alegria ver pessoas de diferentes lugares reunidas aqui com o mesmo objetivo: viver com mais saúde, segurança e qualidade de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Sua presença aqui significa muito. Espero que este conteúdo tenha ajudado você a entender melhor seu corpo
e a importância de manter a mobilidade em todas as fases da vida. Cuide-se com carinho, respeite os limites do seu corpo, valorize cada conquista, por menor que ela pareça. E nunca se esqueça de que saúde não é apenas viver mais anos, é viver os anos com mais liberdade, mais segurança e mais qualidade. Que você tenha dias cheios de movimento, confiança, independência e momentos felizes ao lado das pessoas que ama. Um grande abraço, fique com Deus, cuide bem da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos, medicamentos ou orientações profissionais sem o acompanhamento de um médico ou profissional de saúde qualificado.